Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wilson Fogaça e hoje eu vim trazer uma dica muito importante para você sobre diagrama de Ishikawa, tá bom? Ou a matriz de espinha de peixe. Na verdade eu estava aqui no estúdio gravando uma aula e eu tive essa ideia agora baseado em muitas dúvidas que eu recebo dos meus alunos no seguinte sentido: professor, eu fiz um diagrama de Ishikawa, mas eu não consegui resolver o meu problema. E eu lembrei de uma vez que eu fiz um trabalho numa empresa que já era Lean, já tinha uma boa cultura Lean lá dentro, e eu fui chamado para conversar com os gerentes e com os supervisores, porque eles queriam uma aula sobre método de solução de problemas. E daí eu pensei, puxa, mas se a empresa já é Lean, como que eles não sabem resolver problemas? Então foi um enorme desafio. E uma das coisas que eu aprendi nessa empresa, e eu uso para tirar a dúvida dos meus alunos, é que 90% das vezes nós usamos o diagrama de Ishikawa de forma errada. Então eu resolvi compartilhar essa dica de ouro com você e tenho certeza que ela vai te ajudar. Se você não sabe o que é um diagrama de Ishikawa, se não sabe como a ferramenta é estruturada, deixe sua dúvida aqui para mim que eu te ensinarei a como utilizar a ferramenta, tá bom? Então, para quem sabe usar a ferramenta e não está conseguindo resolver o problema, vamos fazer um desenho rápido aqui. Então, o diagrama de Ishikawa, ele sempre vai ter essa característica, certo? Aqui eu tenho a declaração do meu problema. E aí aqui eu tenho as espinhas de peixe, certo? Que é isso que a gente quer tentar descobrir. E aí eu tenho os 6 M's. Algumas empresas são 4, como a Volvo, por exemplo. Aqui a gente vai falar em 6. Então eu tenho a minha máquina, eu tenho método, mão de obra, material, medida e meio ambiente, certo? Esse é o formato clássico de um diagrama de Ishikawa. E aí, durante a tratativa de solução do problema, a gente vai lá e começa a trabalhar nas potenciais causas, aquilo que pode estar acontecendo. Até aí tudo bem, mas depois de tanto bater cabeça com os alunos, com as empresas, depois de investigar tantas vezes os motivos da não descoberta dos problemas, face o diagrama de Ishikawa, que é uma ferramenta poderosíssima, a gente percebe o seguinte: em grande parte das vezes, quando a gente começa a falar em método, a gente cai em uma potencial causa que diz o seguinte: o processo não está definido, o procedimento não é claro. Quando a gente cai aqui em mão de obra, na maioria das vezes, coloca lá, o operador não foi treinado, a pessoa não foi treinada, ou seja, ela não sabe fazer o trabalho. E aí a gente vem aqui e coloca esse cara como realizar treinamento. A gente vem aqui e coloca como fazer o padrão, desenhar o procedimento, documentar a atividade, fazer reciclagem com os operadores. E quando você faz isso, você desvia o foco do problema. Porque o teu problema já começa aqui, ó. Se você não tem um método estruturado, se você não tem o processo definido, como que você vai manter o padrão? Como que você vai saber o tamanho do teu desvio? Se as pessoas que estão trabalhando com você não são treinadas, o que elas estão fazendo lá então? É óbvio que você já tem um problema. Então, o meu desafio para as empresas e para os alunos é o seguinte: quando você trabalhar com um diagrama de Ishikawa, se você descobrir que você não tem um método bem feito, que teus processos, que a tua mão de obra não está treinada, pare e vá treinar as pessoas. Pare tudo e vá desenhar o método. Porque depois que você tem o processo padronizado, o POP escrito, o processo bem definido, e depois que as pessoas estão treinadas, aí sim, se o teu problema persistir, daí você pode fazer um diagrama de Ishikawa sem esses dois fatores, e eu tenho certeza que você vai achar o resultado. Tá bom? Queria dividir essa dúvida com você, trazer uma dica importante. Se tiver alguma dúvida, deixa os comentários aqui embaixo. Um forte abraço!